acredita que todas as doenças, inclusive o câncer, ela vem de algo que está desequilibrado no nosso organismo. Ou seja, se você não tiver um meio propício, uma terra propícia para o câncer, para a celulite, outras doenças, você não vai desenvolver. E é isso que Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Ela é esteticista, proprietária de uma clínica de estética e prometeu um método revolucionário de emagrecimento. Eu tenho o prazer de receber Thaís Bragato. Tudo bem? Que prazer. Tudo bem, o prazer é meu estar aqui com você para falar do melhor método, né? Que é o nosso método. Tu inventou um método, é isso, Thaís? Como é que é? Isso, eu sou fisioterapeuta, trabalho já há 20 anos, né? E terapeuta ortomolecular. E aí eu comecei a observar que os nossos tratamentos tinham que ser além da estética. E aí a gente começou a equilibrar todo o meio bioquímico do nosso cliente, atingindo um resultado maravilhoso, que é hoje o nosso método Thaís Bragato. Tá, mas me explica o que é ortomolecular, já começa por aí. A ortomolecular... Eu já estou pensando que é alguma coisa nuclear, não tem nada a ver com isso. Não. Não? Tá. Como que funciona? Nós acreditamos, né, através dessa técnica ortomolecular, que o nosso organismo, ele trabalha em um conjunto. Então, cada pecinha vai se encaixar na outra e vai fazer o todo do organismo. Então, a ortomolecular, ela acredita que bioquimicamente os nossos minerais, as nossas vitaminas, as nossas enzimas têm que estar equilibrada para que todo o organismo fique corretamente equilibrado, sem doenças e esteticamente bem. Isso tem a ver com naturopatia ou não? Tem ligação com a naturopatia. Tem ligação. A naturopatia também ela visa o equilíbrio total do organismo para a gente atingir resultados melhores na estética. Tá, mas no ortomolecular eu me trato com o quê? É remédio? É o quê? Como que funciona? Quando o cliente chega para a gente tem um aparelho de medicina quântica que ele mede a vibração das nossas células. Então, para você... Aquele assim? Não. Eu já vi uma vez que é um assim, segura. Não, esse é a bioimpedância. Ah, bioimpedância, tá. Isso, então o cliente chegou, o que a gente vai ver? O que está desequilibrado no organismo dele. E aí a gente faz esse aparelho que é o scanner corporal. Ele vai fazer um scanner desde o teu fio de cabelo à planta dos teus pés. E ali, o que ele faz? Ele vai captar a frequência de energia. Quando a gente está no útero da nossa mãe, de uma célula faz duas, de duas faz quatro e assim vai multiplicando. E até hoje, para a gente enxergar, para a gente falar, a gente precisa de uma frequência de energia da nossa célula. Quando isso começa a ficar desfrequenciado, por exemplo, o celular, o micro-ondas, a televisão, o estresse, desfrequencia as nossas células. Então, esse aparelho, ele vai pegar essa frequência e tudo que está desequilibrado, ele vai equilibrar. Através disso tudo, a gente vai começar a parte de ortomolecular, a gente vai começar a equilibrar todo esse organismo. Então, a gente acredita que todas as doenças, inclusive o câncer, ela vem de algo que está desequilibrado no nosso organismo. Ou seja, se você não tiver um meio propício, uma terra propícia para o câncer, para a celulite, outras doenças, você não vai desenvolver. E é isso que a medicina ortomolecular, a terapia, a naturopatia faz em conjunto. Ela visa o equilíbrio bioquímico e biológico do teu organismo para prevenir doenças, tratar e para tratar a parte da estética. Por isso que a gente alcança resultados maravilhosos. A gente vem num mundo antes da pandemia onde ninguém tinha tempo. A palavra de vez era o que? Ansiedade, depressão, né? Todo mundo correndo, aparelhos eletrônicos, quer dizer, o conceito da vida estava muito acelerado. Isso tem tudo a ver com o ortomolecular? Tem tudo a ver. Toda essa loucura que a gente vivia? Com certeza. É o que eu acabei de falar. Nós estamos, assim, primeiro, a gente foi programado para não parar. Já percebeu? A gente vai deixando, não, hoje não dá, amanhã também não, eu vou mudar a minha rotina. E quando você fica doente, aí, às vezes, você se obriga a parar e ir no médico, né? Então, tudo isso aconteceu, na minha opinião, para a gente parar, pensar e rever muita coisa,
né? Daqui para frente a gente tá dizendo que nada vai ser igual, né? Então a medicina ortomolecular, ela visa realmente isso, o tratamento, a naturopatia. Você parar e encontrar um equilíbrio de tudo isso que você acabou de falar. Quem busca você? Hoje, depois de tudo isso que a gente está vivendo... Essa loucura. Como eu disse, sempre tem algo para a gente aprender e melhorar cada vez mais. As pessoas já mudaram, tá? Foi uma coisa tão louca, tão rápida, mas hoje as pessoas estão procurando a gente ou para tratar, né? Porque está todo mundo ansioso e todo mundo sem saber muita coisa, então as pessoas estão com nível de ansiedade muito alto. Então hoje a gente está trabalhando muito em cima disso, né? Porque se você equilibra o seu organismo, você vai melhorar também a ansiedade, a depressão. E nós temos lá na clínica desde a crianças, adolescentes, né, até pessoas mais velhas. A gente está trabalhando muito agora com as doenças autoimunes, que cresceram bastante. O casal tem procurado vocês, estão brigando muito dentro de casa na pandemia? Para a medicina ajudar ou não? Eu e o Ricardo fizemos a terapia, porque nós somos casados há 25 anos. Né? Aí vocês dois, vocês sentam com o casal e falam, vem cá, como é que funciona, é assim? Mas esse estágio que passamos dentro das nossas casas, com os nossos entes queridos, também trouxeram, né, algumas rusgas, isso é natural. As pessoas também têm reclamado disso? Muito. Estou dentro de casa, não aguento mais, eu preciso sair. Lógico que o homem reclama bem mais da mulher, né? Eu discordo. Discordo totalmente de ti. Não tem nada a ver isso aí. Mas é complicado, porque assim, ó, todo mundo saiu da rotina, né? E todo mundo tá com um pico de ansiedade, porque o que eu digo? As pessoas têm muita coisa, muita informação hoje em dia, né? A gente tá no celular vendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo, respondendo 20 pessoas. Então já vinha de um ritmo muito acelerado. E de repente parou tudo e as pessoas começaram... Tudo, né? E foi tudo. E aí as pessoas começaram a entrar em outro ritmo e a transformar tudo que estava ao seu redor. Então, querendo ou não, além de uma ansiedade muito grande, né? Esse baque, de repente, teve muitas pessoas que tiveram síndrome do pânico, a gente atendeu muita gente. E aí as pessoas começaram a ter outra visão da saúde. Mas como é que você realmente trata, por exemplo? É com injeção, com comprimido? Então, depois que a gente faz esse exame para ver... Passa na máquina lá? O desequilíbrio que a tipo pessoa um raio-x ou não? É um scanner que ele vai medir a frequência dessa energia de cada órgão, né? Por exemplo, para você enxergar tem que ter uma frequência exata. Então, quando está descalibrado, a gente fala... Aí você não vê um órgão? Apita lá a frequência que ela tá. Então, como a gente trabalha com a naturopatia, a medicina quântica, você vai saber qual é a frequência normal e a frequência alterada. Depois disso, a gente tem vários tipos de tratamento, né? Geralmente, nós fizemos um primeiro momento de 4 semanas, um período de desintoxicação, né? Por exemplo, hoje é muito comum no exame detectar gordura no fígado, por exemplo. Pois é, eu ia te falar isso. E assim, faz tempo. A medicina alopata, ela não trata gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Ela só vai te tratar depois que você tiver uma cirrose. E o fígado, ele é responsável por mais de 500 metabolizações e funções dentro do nosso corpo. Então, você imagina, você vai acumulando gordura e ele vai inativando a função do fígado. E uma das maiores funções dele é desintoxicar o sangue, o organismo. Então, assim, na medicina alopata não se trata, espera chegar num ponto mais avançado, numa cirrose ou num câncer de fígado, para você tratar. Nós não. Nós temos um aparelho que eu vou te dar uma sessão para você ir lá conhecer. Para dar gordura, para dar minha gordura do fígado? Tá, aí combinado, você vai colocar os pés lá dentro daquele aparelho. Ele vai emitir uma frequência negativa no seu organismo e ele vai puxar para a água tudo o que está de toxina no seu organismo. E aí você vai se surpreender esses anos todos que você acumulou de toxina. Então, porque a água fica escura? Ela tá clara e depois ela vai ficando preta, verde, vai saindo gordura, o que tiver ali vai saindo. Teve um cliente nosso, por exemplo, que estava com queda de cabelo muito grande. Aí ele foi procurar a gente e tal, aí eu fiz o exame e disse, nossa, você está com excesso de chumbo muito grande no organismo. Aí ele trabalhava numa metalúrgica. E quando a gente fez esse tratamento, não dava para parar na sala do cheiro que tinha de metais pesados. E foi só a gente fazer o período de desintoxicação, o cabelo dele parou de cair.
Vamos falar um pouquinho mais disso na volta? Gostei dessa história. Tenho o prazer de receber ela, que é fisioterapeuta, esteticista, tudo junto? Fisioterapeuta e naturopata. Naturopata, Thaís Bragato. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu um Manos Talk Show fácil? Não se desespere, vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este, com a fisioterapeuta naturopata Thaís Bragato, que é filha também do Dante Bragato Neto, que eu tive o prazer de tê-lo no meu sofá de couro. Sim, ele me falou. Uma admiração gigantesca pelo teu pai. Foi uma das grandes inspirações para mim, ouvindo ele há muito tempo. Como é que é ser filha de locutor de rádio? Ai, meu pai, eu sou a fã número 1 dele, né? Sempre foi, eu era tão fã dele como locutor que eu casei com o locutor, né? Não teve jeito, não deu para sair? Mas ele vai lá ou não? Ele tá indo fazer um tratamento agora. Ele também tem gordura no fígado. É meio teimoso ou não? Então é bem teimosinho. É, né? Ele tem o Dante é teimoso, tem cara de teimoso. Tem cara de teimoso. Eu não sei quem que eu puxei, né? Mas tudo bem. Mas ele tá indo lá e eu tô cuidando dele agora. Ô, Thaís, a família acredita no profissional? Que geralmente a família, ela nunca te vê como assim, profissional. Né? É normal? É, normal. Isso acontece um pouco comigo também. Acho que com todas. Você bota no grupo da família que faz coisas e ninguém dá bola. Exatamente. É muito interessante. Tá todo mundo doente, mas ninguém procura. É bem isso. Mas, assim, quando começa a fazer e ver o resultado, né? Foi o que aconteceu agora com o meu pai. Aí ele fica todo bobo. Nossa, mas aí ele vende para todo mundo. Aí ele vende para todo mundo como se fosse o melhor. Thaís, a medicina ortomolecular, eu já ouvi falar dela há muito tempo. Mas confesso para você que eu nunca tive o entendimento dela. Né? Eu noto que nos últimos anos ela tem ganhado uma força muito significativa, né, como medicina. Né? Essa evolução foi natural mesmo do conceito? Sim, como eu estava falando, a gente tem essa cultura de ficar doente, esperar ficar doente no médico. A gente espera, né? Daí vou no médico e vou tratar. E aí a gente tem esses 2 ramos, né? A medicina convencional, a maioria não aprova a medicina ortomolecular. Eles não gostam? Não, tem 2 vertentes, não. Porque assim, a medicina alopata, que já está caindo isso por terra hoje, né? E cresceu muito a ortomolecular. Você vai no médico hoje, eu tô com uma dor de cabeça. O médico vai lá e vai te receitar um remédio para dor de cabeça. Só que o remédio, ele é algo químico, sintético. Quando o seu organismo recebe algo sintético e químico, ele não tem um receptor para aquilo. Então, ele vai fazer várias alterações químicas para receber aquela droga. E aquilo vai te contaminar de alguma maneira. E aquilo vai te contaminar e vai te prejudicar de outras formas. Por exemplo, a gente trata muito pessoas que têm doença autoimune e precisam tomar remédios fortes, que geralmente vem a óbito por câncer de fígado, por exemplo, né? A medicina naturopata e ortomolecular, não, ela vai saber por que você está com essa dor de cabeça, que é um sinal do seu organismo que alguma coisa não está bem. Ela busca a causa. Exatamente. E aí a gente vai, de novo, tratar terreno biológico. Se a tua terra não tiver fertilizada para uma doença, por exemplo, o seu corpo só vai, vamos pegar hoje o que a gente está vivendo, o vírus, né? Hoje a gente aprendeu que a gente precisa cuidar do quê? Da imunidade, porque é uma coisa que você não vê, mas se o seu sistema imunológico não estiver bem, pode ser fatal. E se o teu sistema imunológico estiver bem, ela não passa daqui, das vias aéreas superiores e morre ali. Então, a gente acredita que o teu organismo só vai ter uma doença se ele está propício, se o campo, se as suas células receberem aquilo. Se elas estiverem blindadas, equilibradas, né, com os nutrientes normais, você não vai ter a doença. Então, hoje em dia isso mudou muito, mas ainda há uma divisão muito grande entre a medicina alopata e a outra que não aceita a medicina ortomolecular. Quando você fala de energia, me vem muito à mente o fato de pessoas positivas e negativas. Porque tem aquela pessoa que é tão negativa que ela começa a te fazer mal só por você estar junto. Isso tem a ver com vibração? Tem. Tem a relação direta lá, você consegue sentir quando a pessoa entra, ela vem com uma nuvem negra junto, assim, você sente isso? Com certeza. Como eu falei, nós somos energia, né? As nossas células são energia, elas têm uma frequência, né? Porque o que acontece, mano? Nós nascemos com uma capacidade de se duplicar as nossas células, é tipo um xerox.
E você tem que se duplicar suas células todos os dias. Quando ela começa a ficar mais devagar, não duplicar, até o dia que não duplica mais, você morre. Então, isso tem uma frequência de energia que nos envolve. E é essa frequência de energia que muitas vezes a gente sente, nossa, chegou uma pessoa, eu não fiquei bem, eu não me senti bem. Às vezes você te dá um sono profundo, tira a sua energia, porque ela te contamina. A pessoa rouba a tua energia, né? Porque a energia, ela realmente contamina e ela te passa. O que acontece bastante é quando você fica, não sei, porque tem umas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, muito tempo na frente do computador ou muito tempo na frente do telefone, também te rouba. A luz branca te rouba energia e as pessoas também carregam a energia. De tudo que nós consumimos, de alimentos, qual que mais faz mal? Tem algum que você diga, não, esse aqui, caixão. A gente costuma falar que é o açúcar. Açúcar é o pior de todos. Para você ter uma noção do quanto ele faz mal, quando você tem um problema com câncer, um dos exames que é feito, eles te dão glicose. E você passa pela máquina para ver se você tem distribuído no corpo a metástase, o câncer pelo corpo, né? Aonde tem câncer, ele chupa a glicose, que é o açúcar. Então, o câncer se alimenta, o tumor, do açúcar. Então, o açúcar é um alimento que está embutido em tudo industrializado, mesmo que você vai comer algo salgado, tem açúcar. Outro vilão da história é o glúten. Então, o trigo de antigamente não é o mesmo trigo de hoje em dia. É alterado geneticamente. Todo alterado para eles conseguirem produzir mais, vender mais. E é inflamatório. E ele é altamente inflamatório. Você sabe que eu fiz uma dieta, eu cortei o glúten na minha vida. Em 2 semanas... Bom, na primeira semana eu era outra pessoa, né? Na segunda semana eu não me reconhecia mais. Mas é bem assim mesmo. E cada vez que eu comia um pãozinho, eu ficava ruim. Eu ia te falar. Aí, quando você está envenenado, sempre... Não estou falando mal do pão, por favor, tá? Eu amo. Os padeiros, meus amigos, vão depois ficar, olha, não estou falando, mas é difícil. Você come um pãozinho, dá para comer. O problema é que você quer comer uns 3, né? Exatamente, é um costume, né? Assim, bem quentinho. E aí a gente tem hoje em dia os alimentos inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então, a ortomolecular, ela sempre vai te ensinar a adquirir mais, porque assim, a gente não pode tirar tudo, né? Mas a gente sempre incentiva a comer mais os anti-inflamatórios do que os inflamatórios. Então dava lá, um alimento bom, bacana. Você vai dizer que alface é bom, aí também não dá, né? Alface não... É que é assim, mano, tudo é costume, entendeu? Até alface. A gente foi acostumado a fazer o quê? Comer mais industrializado, ou seja, embalado, do que alimento mais natural. Então, assim, não existe, você tem que comer isso e vai cortar tudo. Porque a hora que você for comer, aí você vai comer o dobro, voltar a comer. Então, a nossa vida, a gente tem que adquirir hábitos aos poucos. Então, se você comia glúten 5 vezes ao dia, passa a comer 3, depois 2, né? E tudo que tem na natureza é o que a gente tem que comer mais. E o que vem, que você tem que desembalar, você tem que comer menos. Então, hoje em dia, a gente dá preferência, hoje em dia sempre, porque a gente nasceu para comer isso, né? Frutas, verduras, e assim, o mais natural possível e evitar o que vem pronto demais, porque eles já colocam ativos, né? Além do todo o veneno que tem, que as nossas células também não reconhecem. E isso vai fazendo um monte de reações inflamatórias silenciosas, que depois o organismo vai tentando compensar esse desequilíbrio, quando ele não consegue mais, vem a doença. O leite é um vilão? Doente. Eu já ouvi falar tão mal do leite. Primeiro, que o leite não é o leite de tempos atrás, que ia lá e pegava... O leite nem vem da vaca mais. Né? Então, o que a gente toma hoje de caixinha é tudo, menos leite. Além de todos os ativos químicos, ele tem soda cáustica, por exemplo. Ele fica 3 anos dentro daquela embalagem, então por aí você já imagina. E além também de que quem nasceu para tomar leite foi o bezerro, não é o ser humano. Então, também é um alimento inflamatório que precisa fazer um monte de reações para ser metabolizado pelo nosso organismo. Café não tem problema, né? Você vai dizer que café também tem problema. O café, se você tomar ele moderadamente, não tem problema. Agora, se você exagerar, ele tem problema. Tipo uns 5 litros por dia, né? Daí tem problema. Até ali dá, né? Daí acaba com Até tudo, umas né? 40 xícaras por dia não tem problema. Pode tomar, né? Tem algum limite razoável? Não, assim, não tem um limite, porque cada pessoa, né, é uma pessoa. Mas tudo que é exagerado
ele não faz bem Mas para o para nosso você ver, o organismo é organismo. uma coisa muito interessante, né? Eu conheço muitos amigos que se tomam café depois das 10, não dormem. Eu preciso tomar uma xicrinha de café preto para dormir. Sabe assim, vou Sim. tomar, parece que dá até sono. Que interessante, né? Cada organismo reage de uma maneira, né? Com certeza. Mas o fato é que o café, moderadamente, ele faz bem para a saúde, né? Agora, o café em excesso, ele desidrata as células, né? Ele agita muito. Então, tudo que você usa moderadamente, ele faz bem. O café é algo que tem estudos maravilhosos. Inclusive, a gente faz um tratamento na clínica que é o enema de café verde orgânico, que é uma limpeza intestinal. Com café? Com café orgânico. Então faz o seguinte, você convida quem está em casa para ir lá conhecer a clínica e fazer tudo isso, botar o pé na água para ver se vai ficar preto, vai lá, como é que é? Convida a galera. Então, a gente vai convidar para as pessoas dar uma olhadinha no nosso Instagram, né? @clínicaesthetic e @método Thaís Bragato. E aí, quem assistiu o seu programa vai ganhar uma avaliação sem custo para ir lá, para a gente dar uma olhada como é que está a saúde, como é que está o organismo. Dá um geralzão? E dar um geral e aproveitar o momento para colocar tudo em dia e cuidar da saúde. Onde é que fica a clínica aqui em A Criciúma? clínica fica no Metropolitan, sala 1407, Clínica Estética. Thaís, obrigado pela presença. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer ter você comigo todas as noites. Só não esqueça de uma coisa, cuidando ou não da sua saúde, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.